Graça e paz, povo de Deus, tudo bom? Quero compartilhar com vocês a palavra que nós vamos nessa semana fazer a edificação da célula, ok? Domingo pela manhã, baseei a palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, final do capítulo 11 e no capítulo 12. E ali nós temos grandes lições para a vida. Você sabe, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Muitas vezes ele parece até amargo, né? Ele parece até mesmo sem esperanças a respeito da vida, porque muitas vezes mostra a vida como ela é. Mas nós retiramos desse texto alguns ensinamentos muito profundos, espirituais, e que precisam fazer parte da nossa meditação. Ele começa dizendo no capítulo 11, no verso 9 e 10, de que você tem a escolha de usar a sua vida até mesmo para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. Mas ele também alerta, ele diz, você vai prestar conta de tudo isso. E é necessário que a gente entenda que vamos prestar conta de tudo o que fizermos. Logo em seguida, o autor fala da brevidade da vida. Ela é um bem tão precioso, mas tão breve comparado à eternidade. Então, nós precisamos deixar para trás bagagens, nós precisamos deixar para trás pesos desnecessários e apenas trazer aquilo que pode realmente fazer diferença nessa nossa jornada de vida. Por fim, começando o capítulo 12, ele cita um texto tão conhecido por nós. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, da tua juventude, antes que venham os maus dias e não tenha neles nenhum contentamento. E eu gostaria de falar com você sobre essa expressão, antes que. E aí então, do verso 2 ao verso 7, o pregador, o eclesiástico, o autor do livro, ele vai discorrer antes do que. E ele vai dizer, então, antes de algumas situações que são tão importantes a gente lembrar. E a partir do verso 2, ele começa a dizer, antes que a vida perca o brilho, antes que a gente não veja mais sentido e nem graça e mais nenhuma coisa, antes que se escureça um sol, a lua, está ali tudo de forma poética. Ele diz antes também, no versículo 3, de que as forças se esvaiam. Ou seja, ele vai dizer os guardas da casa, que são os braços, os homens fortes, que são as pernas, as janelas, as janelas que são os olhos. Antes disso tudo, que for perdendo a força, lembra-te do teu Criador, dá o teu melhor para o teu Criador. Ele também continua dizendo no versículo 4, antes que a voz profética seja calada. Ele fala aí agora um pouco da audição e da voz. Com o tempo nós vamos perdendo a nossa capacidade de ouvir perfeitamente e a nossa voz vai se tornando mais fraca. Mas eu quero ressaltar com você o valor de se manter a voz profética. Por fim, ele diz, antes que a vida esteja por um fio. Ele compara as veias, as artérias a um cordão de prata que segura um lustre, E ele compara o coração a um copo de ouro. Então, antes que o fio se rompa, que o copo, se despedace, lembra-te do teu Criador. Ele conclui no versículo 7 dizendo, porque o corpo, voltará ao pó e o espírito voltará a Deus que o deu antes do dia da prestação de contas. Então é sobre isso que nós vamos meditar, de dar o nosso melhor para o Senhor, a nossa melhor força hoje para o Senhor, o nosso melhor entusiasmo hoje para o Senhor, o melhor dos nossos talentos hoje para o Senhor, antes que cheguem os dias maus. Que Deus possa edificar a sua palavra, a sua vida através dessa palavra. Sirva, lembra-te do teu Criador, antes que cheguem os dias maus. Fique na graça e na paz do Senhor.